Olá, este é o nosso programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você quer aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por procuradores e promotores de justiça da sociedade, esclarecer dúvidas e mostrar, na prática, como é feito o trabalho no Ministério Público. No programa de hoje, vamos conversar com a promotora de justiça e dirigente do Centro de Apoio de Defesa do Meio Ambiente, Isabela de Deus Cordeiro. Faz mais de 3 anos, em agosto de 2010, foi sancionada a lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Com caráter educacional, a lei prevê estabelecer a distinção entre o que é resíduo, o lixo reciclável, e o que é rejeito, o lixo que não tem como ser aproveitado. O Ministério Público Estadual tem trabalhado junto aos municípios para que os prazos previstos dentro da lei sejam cumpridos. Acompanhe essa entrevista com a promotora de justiça Isabela de Deus Cordeiro, que trará informações importantes para todos nós. Olá, doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos começar esclarecendo para quem nos assiste os objetivos da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos e como o cidadão brasileiro pode participar para que essa lei funcione de verdade. Bem, na verdade, a política ela tem por objetivo transformar uma lógica anterior de aterramento do resíduo para o reconhecimento dele como um bem que é capaz de gerar renda, capaz de promover cidadania, inclusão social e também dentro de uma perspectiva de um meio ambiente mais sustentável, de manutenção desse meio ambiente. Hoje a gente identifica dentro de um plano gravimétrico do resíduo, a gente tem praticamente 60% daquilo que hoje vai para o aterro sanitário como uma matéria orgânica, que poderia ser reutilizada para a fabricação de adubo, para a produção de fertilizantes naturais e que poderia ser reintroduzida, seja na mesma cadeia produtiva, seja em outra cadeia produtiva. Além disso, tem um percentual mais aproximado de 30% de material reciclável, que na verdade pode ser reutilizado também da mesma forma, sendo inserido na mesma cadeia ou em outras cadeias produtivas, de maneira que aquilo que efetivamente tem por destino o aterro sanitário é o que a lei considera o rejeito. Para isso, ela faz uma série de proposições de instrumentos voltados à implantação dessa política dentro dessa perspectiva que eu te trago. Quer dizer, doutora, 10% de tudo que hoje é jogado fora, 10% apenas é que realmente deveria ir para o lixo. O resto poderia ser reaproveitado, reutilizado de alguma forma. Exatamente. E a lei vem exatamente propor essa mudança na identificação do resíduo, fazendo com que o cidadão, a partir da sua casa, já promova a separação do resíduo e permita que aquele resíduo seja objeto de coleta seletiva ou através de sistemas também de compostagem e viabilize que outras famílias possam trabalhar aquele resíduo e ganhar o seu sustento a partir dele. E, ao mesmo tempo, aquilo que efetivamente não é objeto de reutilização, de reciclagem ou de tratamento, ele efetivamente tenha por destino o aterro sanitário. Agora, doutora, como é que o Ministério Público se encaixa nisso? O que o Ministério Público vem fazendo para que essa lei seja realmente cumprida? O Ministério Público, desde o ano passado, do ano de 2012, elegeu, a partir da eleição dessa meta, dessa política como meta prioritária dos órgãos de execução com atribuição no meio ambiente e no urbanismo, estabeleceu um planejamento em torno dessa meta. Cientes e conscientes, né, de que efetivamente uma política para ser implantada, ela pressupõe a apropriação da sua importância pela própria sociedade, o Ministério Público viabilizou a criação de uma network, ou seja, mobilizando todos os atores responsáveis pela implementação dessa política, seja através de uma parceria com o governo do estado, seja através de uma viabilização, de uma aproximação com os municípios, seja através de uma colaboração também do órgão ambiental, do IEMA e da CEAMA, enfim, para o fim de que efetivamente a gente pudesse estabelecer uma agenda positiva em torno do assunto. E essa agenda positiva, hoje, ela pode ser identificada através dos termos de compromisso ambiental
que foram assinados pelos municípios. Hoje nós temos no nosso estado 77 municípios que já contam com esse termo, só falta um município aderir, mas que na verdade traz dentro dele um planejamento em torno desta política. Importante destacar que efetivamente, como eu havia mencionado, essa política pressupõe uma apropriação da sociedade, sem a qual, ainda que os demais atores se envolvam na sua implementação, ela vai ser tímida. Porque ou a sociedade, de fato, reformula os seus hábitos, reformula a relação que ela tem com o lixo que ela produz, que num primeiro momento era de exclusão. É impressionante como que a gente tem uma relação de rejeição em relação ao lixo. Exato. Mas, na verdade, ela vem propor um novo enfoque. Um novo olhar. Um olhar baseado de que aquilo ali é possível de ser transformado, é possível de gerar renda. É um bem socioeconômico. Agora, doutora, hoje o capixaba produz, segundo as últimas pesquisas, produz pelo menos 1 quilo de lixo por dia. Cada capixaba produz 1 quilo de... Para onde vai tudo isso? Infelizmente, a gente ainda tem uma realidade que aponta para uma destinação, seja através dos lixões, seja através dos aterros sanitários. Então, os instrumentos da política ainda não estão estabelecidos. Tanto é que a nossa coleta seletiva ela ainda é muito tímida. Vamos pegar um exemplo que é positivo no nosso estado, Vitória. Vitória faz um recolhimento de coleta seletiva em torno de 2,6%. É um recolhimento ínfimo, se você considerar um universo de 100%. E mesmo considerando a gravimetria dos 30%, né, ainda nós estamos muito distantes desse resultado ótimo, mas acredito que nós estejamos dando passos no sentido de alcançá-lo. É um caminho. É um caminho. E eu reputo como fundamental. Por quê? Porque todos os instrumentos começam dentro da nossa casa. Então, se nós, cidadãos, nos conscientizarmos de que a política começa com cada um de nós vamos fazer essa segregação dentro da nossa casa e nós vamos dar o primeiro passo para que efetivamente essa política se estabeleça. Nada adianta eu ter um caminhão da coleta seletiva do meu município passando na minha casa se eu, no final das contas, agrego todo o resíduo. Pensar em reciclagem, reutilização é o caminho. Agora, as campanhas sobre isso, doutora, as campanhas são suficientes? Elas ainda estão muito tímidas. O termo de compromisso ambiental prevê como uma das suas obrigações a elaboração de um programa de educação ambiental, porque a população ela precisa ser conscientizada, e não só conscientizada, como informada. Informada para que efetivamente a gente possa trabalhar os cinco caminhos apontados como prioritários para a gestão e gerenciamento dos resíduos. Quais são esses caminhos? Que 5 caminhos são esses? Primeiro, o da não geração. E aí significa dizer que a população tem que ser informada de que forma ela pode adotar práticas de consumo mais sustentáveis. Muitas vezes nós utilizamos produtos que, na verdade, fazem parte de uma situação de conforto. Um exemplo, doutora? Um exemplo é a sacola plástica, que efetivamente é uma situação de conforto, mas que pode ser substituída pela retornável. Então, eu tenho como adotar uma prática mais sustentável, obviamente, reformulando padrões de comportamento, mas cuja reformulação precisa ser antecedida de uma consciência de qual o impacto que aquele produto causa no meio ambiente. E as pessoas têm noção disso, doutora? Não, elas não têm, exatamente porque elas não têm a consciência do ciclo de vida do produto. De fato, a gente precisa começar a desenvolver processos de informação que assegurem ao cidadão que não faz parte dessa cadeia produtiva a informação necessária para que ele possa optar por um produto que seja mais ambientalmente adequado em detrimento de outro menos ambientalmente adequado.
Existem sistemas que hoje vêm sendo desenvolvidos, como, por exemplo, rotulagem ecológica, exatamente com vistas a fazer com que o cidadão possa ter mecanismos de identificação desse tipo de produto. Mas nós ainda estamos muito aquém daquela informação que efetivamente traria ao consumidor essa consciência e essa possibilidade de optar com o devido embasamento técnico. Por outro lado, existem algumas informações que estão disponíveis. A questão do impacto da sacola plástica, o ano passado nós tivemos esse enfrentamento por diversas ocasiões e não foram poucas as vezes em que esse assunto foi retomado e foi bastante informada a população de que a sacola plástica tem uma representatividade dentro do que hoje vai para o aterro sanitário em torno de 10% daquele resíduo que está lá. E, na verdade, é uma prática que pode ser reformulada. Perfeitamente possível. Exatamente. Basta que o cidadão, de fato, se aproprie de que ele é responsável por uma sustentabilidade que eu não diria só de meio ambiente, não, de planeta. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, em 2050 seremos 9 bilhões de pessoas no planeta. Cada um produzindo 1 quilo de lixo por dia. Quantos planetas nós vamos precisar para armazenar isso? Agora, doutora, esse é apenas um dos pontos. Quais são os outros 4 pontos? Os outros 4 pontos são, primeiro, então, não geração, o segundo, a redução, o terceiro, a reutilização, a reciclagem e, por fim, a destinação final ambientalmente adequada. Perfeito. Agora, doutora, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela também propõe um compartilhamento de responsabilidade sobre os ciclos de vida dos produtos, envolvendo aí os consumidores, fabricantes, distribuidores. Como é que funciona isso, doutora, na prática? Como funcionaria isso na prática? Essa responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, ela pode ser, ela é identificada a partir do sistema de logística reversa. De fato, quem joga no mercado um determinado produto vai ser responsável por retirar o resíduo que aquele produto gera como forma de minimizar os impactos ambientais provenientes da sua própria atividade. Então, quando a gente trabalha logística reversa ou até mesmo os acordos setoriais, é exatamente dizer que o fabricante, o produtor, o comerciante, o distribuidor, o importador, eles vão ser responsáveis num determinado percentual que vem sendo discutido junto ao governo federal através dos acordos setoriais, para que efetivamente ele resgate do mercado um percentual do produto que ele gera. Mas vale dizer o seguinte, que a responsabilidade compartilhada também envolve o consumidor. E nesse ponto o consumidor, ao contrário do que uma política de consumo normal seria capaz de traduzir, que é a marca da vulnerabilidade do consumidor, o consumidor para a política de meio ambiente, ele não é vulnerável, ele não é hipossuficiente, ele é tão responsável quanto os demais setores produtivos. Ele responde no mesmo nível. Ele responde no mesmo nível. Obviamente, a gente ainda tem uma dificuldade ainda, até mesmo do ponto de vista normativo, de que forma essa responsabilidade seria implementada do ponto de vista da relação comando e controle. Então, a responsabilização dele ainda é passível de alguns questionamentos, mas ele é responsável também pela destinação adequada do resíduo. De maneira que, se hoje nós temos pontos de entrega voluntária, por exemplo, da questão dos eletroeletrônicos. Eu já tenho a possibilidade de dispor ali, eu não tenho mais como dispor o meu resíduo no sistema ordinário de recolhimento. Eu tenho que dar a destinação dentro do ponto de entrega voluntária daquele material. Da mesma forma, a embalagem de agrotóxicos, da mesma forma a questão dos pneumáticos. E aí eu aponto uma realidade do nosso estado. Nós temos diversas disposições inadequadas de pneumáticos e o setor precisa se organizar, porque à luz da resolução CONAMA 416, eles são responsáveis pelos pontos de entrega voluntária desse tipo de material. Então, esse tipo de material, assim como os outros aqui eu mencionei, eles precisam ter por destinação os pontos de entrega voluntária. Isso já deve estar instituído.
isso tem que ser instituído. Já é uma obrigação legal. Tá certo. Nós estamos conversando com a promotora de justiça e dirigente do Centro de Apoio de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, doutora Isabela de Deus Cordeiro. Eu peço licença à doutora e a vocês que estão nos assistindo para que nós possamos ir para um rápido intervalo e já voltamos com o MP com você. Estamos de volta com o MP com você, hoje entrevistando a promotora de justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, doutora Isabela de Deus Cordeiro. Doutora, nós falávamos aí da política nacional de resíduos sólidos e da preocupação com a questão do meio ambiente e a forma como todos nós devemos contribuir para ter um planeta mais saudável. Existem prazos para a implantação dessa política? Como é que está o cumprimento disso aqui no Espírito Santo? A lei traz alguns prazos, um dos quais, inclusive, expirou no dia 8 de agosto de 2012, que era para a elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. O plano, na verdade, ele faz um diagnóstico da quantidade de resíduo produzida naquele município e um prognóstico, ou seja, um horizonte de soluções para o problema dos resíduos naquele município. Isso foi feito, doutora? Não, ainda nós não temos. Temos a elaboração dos termos de referência e temos agora a inclusão dos planos de gestão integrada na região metropolitana nos planos plurianuais. Foi uma orientação que nós demos e também nós demos em todas as reuniões que realizamos ao longo desses 3 meses de assinatura de termos de compromisso ambiental no interior do estado, demos essa orientação para que o plano plurianual já faça a previsão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, para que aquilo possa orientar a elaboração das leis de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, fazendo a devida projeção e perspectiva orçamentária para a sua elaboração. Também os municípios, através da AMUNES e também através dos consórcios, têm se mobilizado em torno da contratação do plano consorcialmente, que é um instrumento também trazido pela política de resíduos e que, na verdade, otimiza, até mesmo em termos de custo, a elaboração dos planos. Hoje existem municípios aí que a gente possa dizer que são referência nessa questão do meio ambiente? Eu acho que a gente caminha para um estado de referência. Me parece que ser referência seria se a gente já tivesse cumprido o dever de casa. Nós estamos num processo voltado ao cumprimento desse dever de casa. E numa perspectiva de planejamento muito positiva, na medida em que nós alcançamos a que esses atores a que eu mencionei fizessem estabelecer dentro das suas agendas a pauta resíduos sólidos. Então, a tendência, e isso foi objeto inclusive da Conferência Nacional de Meio Ambiente, da Conferência Regional e Estadual de Meio Ambiente, feita no nosso estado, a pauta teve por tema resíduos sólidos. Me parece que esteja havendo um processo em torno da implantação dessa política. Mas nós ainda não temos uma referência que a gente possa dizer, cumprimos o dever de casa, estão todos os instrumentos estabelecidos, mas enfim, estamos caminhando para isso. Agora, doutora, como é que está a questão dos lixões aqui no estado? O estado do Espírito Santo tem aproximadamente 104 lixões atualmente. Isso é muito. Isso é muito. Na verdade, dado o impacto que esses lixões são capazes de gerar, seja em termos ambientais, seja para a saúde da população, seja em termos de qualidade de vida, um lixão que fosse já seria
digno da nossa atenção. 104, realmente, nós não temos o que comemorar. Mas, de fato, no termo também que foi assinado, foram assinados 2 termos de compromisso ambiental. O segundo termo teve por objeto exatamente a recuperação dessas áreas degradadas. E nós fizemos a previsão, nesses termos, de que os municípios vão isolar essas áreas através de um cercamento, identificando uma placa informativa para a população de que aquela área está sendo passível de recuperação ambiental. Os municípios têm também, juntamente com o órgão ambiental, o IEMA, têm travado um diálogo para a elaboração dos planos de recuperação dessas áreas degradadas. O termo de referência já tem sido discutido para quais são os critérios mínimos que essas áreas vão ter, que os planos vão ter que contemplar, objetivando a recuperação dessas áreas. E a perspectiva é que a gente tenha, num primeiro momento, o isolamento dessas áreas com algumas proibições, como a localização de catadores nessas áreas, porque isso compromete a saúde dessa população, a proibição de queima a céu aberto do resíduo ali localizado, a proibição de disposição de resíduos sólidos de saúde, que são altamente comprometedores do meio ambiente, uma vez que eles produzem determinados líquidos que podem infiltrar dentro do solo e comprometer os lençóis freáticos. Então, existem uma série de proibições que vão ser já imediatamente resolvidas. Certo. Com esse cercamento das áreas e monitoramento, porque nós fizemos previsão de que as áreas em que o lixão seja aflorado, elas sejam de fato monitoradas para evitar a presença de pessoas ali. Agora, doutora, a gente já ouviu muita gente falando aí que essa história de tratamento de resíduos sólidos não dá certo. E a justificativa é que o cidadão separa o lixo em casa, mas a coleta da prefeitura joga tudo no caminhão e leva para o lixão e deposita lá de qualquer forma. Como resolver esses entraves, doutora? É preciso a gente trazer a perspectiva de que cada um dentro desse cenário exerce um papel fundamental. Isso vai fazer com que cada um de nós assuma a sua responsabilidade e esse assumir responsabilidade independe da parte do outro. Eu realmente lido com muito dessas indagações e me parece que um primeiro passo para uma efetiva cidadania é cada um assumir a sua responsabilidade, não obstante até mesmo o outro não tenha assumido a dele. Fazer a sua parte. Fazer a sua parte. É resumido realmente nesse jargão. E, ao mesmo tempo, a gente tem caminhado para o cumprimento dessa política nessa perspectiva de planejamento. Cobrando de quem de direito. Exatamente. Então, o que acontece? Hoje, os municípios têm por obrigação trabalhar a coleta seletiva num bairro específico. Isso significa que o cidadão que está localizado no bairro que não está sendo servido pela coleta seletiva não tem nada para fazer? Não, ele tem sim, porque ele é cidadão e ele pode começar a trabalhar a segregação dentro da sua casa. Se ele não quiser, se ele quiser efetivamente dar passos no cumprimento dessa política, ele pode pegar o material dele e dispor no ponto de entrega voluntária estabelecido no bairro que já é servido pela coleta seletiva. Isso os municípios já têm que providenciar. Já tem que providenciar. De outro lado, o município ainda está no prazo para providenciar os pontos de entrega voluntária. O cidadão pode continuar esperando? Não. Primeiro porque, como toda mudança cultural, ela vai pressupor uma série de acertos e erros. Então, até que a gente chegue num patamar ótimo de segregação do resíduo dentro da nossa casa, nós vamos errar. Então, é bom que o indivíduo treine em casa, treine, é isso? Exatamente. Essa é a nossa proposta. Comece a fazer dentro da sua casa essa separação, porque você vai ver quantas dúvidas vão surgir a partir dessa iniciativa. Saber se a fralda é lixo seco ou é lixo úmido, a fralda, o guardanapo usado é lixo seco ou é lixo úmido, o pacote de iogurte,
A embalagem do iogurte, o que eu tenho que fazer para aquilo ser reaproveitado? Eu posso dispor com o resto do resíduo ali dentro? Não, eu não posso. Então, são uma série de questionamentos que começam a vir no momento em que a gente começa a adotar esse comportamento. E onde seria possível esclarecer essa dúvida? O cidadão que está nos assistindo, que tiver dúvidas em relação a isso, de que forma ele pode esclarecer essas dúvidas? Para isso, o Ministério Público está à disposição, os órgãos ambientais estão à disposição e, mais do que isso, o programa de educação ambiental tem que ser desenvolvido com vistas a nutrir o cidadão das informações necessárias a que ele efetivamente possa fazer a separação. Muito embora algumas informações já estejam bastante difundidas, como, por exemplo, a questão do recolhimento do papel, o plástico, o metal, o vidro, isso tudo é um material reciclável. A população tem conhecimento disso, tá? Talvez, se não 100% dela, grande parte dela, tá? E pelo menos nesse mínimo aí, ela já é possível de estabelecer essa separação com algum êxito. Doutora, infelizmente nosso tempo já está acabando aqui. Para que nós possamos encerrar, qual é a mensagem que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo pode deixar para a população capixaba em relação à questão do meio ambiente? Eu acho que é a mensagem no sentido de que cada um assuma sua responsabilidade na construção desse meio ambiente, na manutenção e preservação da vida, que de fato atinge a vida de cada um de nós. Esperar que alguém mais assuma essa responsabilidade não é uma atitude ambientalmente adequada e tampouco cidadã. Vamos participar. O MP com você agradece a participação da doutora Isabela de Deus Cordeiro, promotora de justiça, dirigente do Centro de Apoio de Defesa do Meio Ambiente. Lembrando que este programa está sempre de portas abertas para a senhora, sempre que a senhora quiser participar aqui. Obrigada. E ficamos por aqui, agradecendo também a sua companhia. Você pode participar do MP com você enviando e-mail com críticas e sugestões para imprensa@mps.gov.br. Eu sou Rubem Rochel e esse é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, numa parceria com a Assembleia Legislativa. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.